Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Boa tarde a todos aqui, esse staff. É maravilhoso, né, galera? Eu terminei aqui recebendo muitas mensagens, algumas pessoas, assim, falando que já teriam passado por aquele tipo de situação. Então, só para o pessoal que não estava ligadinho na semana passada nós conversamos sobre a divulgação de conteúdos íntimos não autorizados, principalmente aí pela internet. Para quem ainda não sabe, isso é crime, tem uma pena que pode chegar a 5 anos. A depender do contexto, se ele for num contexto, se esse tipo de divulgação de conteúdo for num contexto de, por exemplo, uma vingança, de um relacionamento, né? Como nós conversamos na semana passada, essa pena pode ser aumentada de até 2/3. Então, é algo que é da atualidade, é dos dias de hoje. É um crime que ele entrou, né, passou a ser previsto no Código Penal a partir de 2018, então relativamente é uma legislação nova, já que o nosso Código Penal vem de 1940. E com isso traz uma série de consequências. Mas o pessoal falou muito, me questionando outros tipos de situações que são meio que um desdobramento desse tipo de crime. Atualmente existe uma expressão que vem sendo utilizada, que ela se chama sextorção, que é justamente para se referir à conduta de vazar esse tipo de conteúdo, de ameaçar vazar esse tipo de conteúdo com o objetivo de obrigar aquela vítima a fazer alguma coisa que ela não queira. E aí, geralmente, é o quê? É pagar algum valor para que aquele conteúdo não seja divulgado. E, muitas vezes, não precisa isso, a pessoa ter uma relação aí de intimidade entre o agressor, né, quem está fazendo esse tipo de ameaça, e a vítima. No caso da sextorção, muito pelo contrário. Muitas vezes, esses conteúdos, eles chegam a esses criminosos a partir de uma invasão no dispositivo, que tem ali aquele conteúdo, eles conseguem acessar esse conteúdo e depois eles entram em contato com a vítima e passam a ameaçar, vazar esses nudes. E isso aí já configura um crime mais grave, que é o crime de extorsão, que a pena já é mais alta, ela pode já é uma pena bem mais alta também. E é um crime muito mais grave. As consequências também, elas existem aí vários relatos, a gente tem vários casos de adolescentes, principalmente, isso tem acontecido muito, de adolescentes que chegam muito a pensar no suicídio e existem muitos casos já de pessoas que, de fato, chegaram ao suicídio por conta dessas ameaças. Então, embora isso... O que é que acontece nos dias de hoje? O que é que a gente percebe? Essa questão de quando é jovem, adolescente, e você ir ali querendo descobrir a sua sexualidade, isso é algo muito natural, faz parte dos dias de hoje. Isso é muito natural. Só que essa geração, ela tá meio que descobrindo isso também através da internet, das redes sociais, coisas que é um comportamento que a geração anterior não experimentou. Era diferente a forma de ir se descobrindo sexualmente, né? A pornografia, ela acontecia de outra forma. Pronto, o Breno está aqui para me ajudar. A minha geração, por exemplo, ela foi conhecendo a sexualidade de outra forma. Contos, livros, isso, né? Contos, era leitura, era visual, era algo muito palpável. E é mais uma vez essa questão da migração para o digital, né? Essa nossa geração, que é a nossa não, que a sua já é mais nova do que a minha, né, Breno? Mas eu também não sou uma geração tão antiga assim. E fico aí nesse meio do caminho. Sim. Mas esses pais, por eles terem conhecido, passado a explorar esse ambiente da sexualidade de outra forma, muitas vezes eles não conseguem explicar aos seus filhos esses riscos. Porque como eles não viveram isso dessa forma, a não ser a partir dessas informações de que vão conhecendo os casos através de internet, outras situações, aquele boca a boca que um vai passando para o outro, que aí os pais passam também a conversar com seus filhos para que eles tenham algumas cautelas, algumas medidas de prevenção com relação a esses assuntos, né? Então, assim,
o que me fez, assim, ter vontade de trazer esse assunto e a gente tocar nessa questão, principalmente da sextorção. Por quê? Porque ela pode começar de maneiras, assim, que às vezes a gente não está esperando. Então, às vezes, a gente precisa falar para que a sociedade, ela tome conhecimento. Vou dar só o exemplo de um caso de relato, né? Tem vários casos de relatos de adolescentes que depois se descobriu, né? Depois já que essas adolescentes passaram a produzir, às vezes, esses conteúdos, de que o que é que acontecia? Ela estava ali, daqui a pouco ela recebia uma mensagem de alguém dizendo que tinha fotos dela, Sim. né? Que, na verdade, essas fotos nem existiam. Mas a pessoa entrava em contato com a vítima dizendo que tinha fotos íntimas da vítima. Aí a vítima começava a imaginar: poxa, no meu notebook tem uma câmera. Sim. Eu não tirei essas fotos, mas será que ele invadiu o meu computador e através dessas câmeras, em algum momento eu deixei essa câmera ligada, em algum momento ele conseguiu capturar fotografias minhas? E aí esse criminoso começava ali a fazer com que aquela vítima acreditasse que de fato ele tinha fotos. E aí, qual era a ameaça? O que era que ele forçava ela a fazer mediante essa ameaça de vazar essas supostas fotos? Ele dizia que o que ele queria para não divulgar essas fotos íntimas para a escola, para os amigos, para a família. Às vezes a pessoa até já fez alguma foto e aí fica imaginando Sim. também que de fato eles têm as fotos. E aí o que é que ele fazia? Ele exigia que essas adolescentes produzissem fotos reais. Sim. E aí existem casos aí, tem casos emblemáticos. Tem um caso mesmo de uma canadense chamada Amanda, que em 2013, eu lendo sobre isso, estudando sobre isso, ela recebeu um contato de um criminoso dessa forma. Então ela acreditou e ele passou ali a forçá-la, né, mediante essa ameaça de vazar esses nudes para a escola e tal. E ela foi tirando fotos de tudo que era posição. Foi tirando várias fotografias, várias fotos, sempre com aquele objetivo de que se ela tirasse aquela próxima foto, ele iria parar com as ameaças. E isso foi causando uma questão psicológica nessa adolescente muito forte. Até que em determinado momento, ele de fato chegou a vazar essas fotos, porque em determinado ele parou. Vazou as fotos. Geralmente essas adolescentes passam a sofrer bullying na escola, passam a ficar visadas. As pessoas não querem mais ir para a escola, querem se mudar de cidade, querem se mudar de país, porque causa um transtorno ali enorme. E no caso específico dessa adolescente, ela depois de um tempo, ela gravou um vídeo falando sobre aquilo, sobre o que estava, e depois se suicidou. Ou seja, ela não conseguiu lidar com aquilo. E por que a gente está falando sobre isso? A gente está falando sobre isso porque esse assunto, que ele termina ficando um pouco como um tabu, essa questão que envolve a questão de nudes, de vídeos, de conteúdo íntimo, isso precisa ir sendo desmistificado para que essa geração de hoje, ela perceba que isso é uma realidade e aprenda também a lidar com isso. Porque esses criminosos, o que faz com que essas ameaças, essas chantagens, elas podem durar anos. Sim. Tem casos que elas podem durar anos. E eles se valem o quê? Do medo e da vergonha da pessoa. Porque a pessoa se cala e não fala. Né, Brendo? Você que é dessa nova geração, o que é que você me diz, assim, sobre esse... O que é que esse seu conhecimento todo em publicidade, em marketing, em propaganda, dessa nova geração, que é dessa era que já nasceu, digital, como é que a gente pode ajudar essas pessoas a se esclarecerem disso, né? Sim. Primeiro, boa tarde, que eu não dei, né? Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. A todo mundo aqui. Então, a mídia, o próprio digital, como a gente já veio falando aí no programa anterior, ele é perigoso. Mas ele também pode ser a solução para o problema. Quando você veio falando aí, na minha cabeça imediatamente veio uma coisa que eu assisti ao longo desse ano, que foi a novela Travessia. Foi onde a gente viu ali,
foi a primeira vez que eu tive contato com esse crime que você acabou de falar, de uma forma um pouco diferente, mas que tem tudo a ver com o que você falou. Na novela abordou sobre uma jovem que ela conversava nas redes sociais com uma atriz, uma blogueira, uma digital influencer, e essa blogueira pedia para ver o corpo dela na webcam. Ah, porque eu vou conseguir um teste para você, porque eu vou conseguir um papel numa série. E aí a menina acabava mostrando, e a menina se empenhava na academia para mostrar para essa blogueira que o corpo dela tava ótimo, que ela ia conseguir o papel, que ela tava bonita. E aí, ao longo do tempo, aquela blogueira pediu para ela ir tirando mais a roupa, e ela ia tirando a roupa, e ela ia mostrando na webcam, mandando foto, né, da barriga, da perna, e tirando as roupas. E, com o decorrer do tempo, o chantagista se mostrou quem era de verdade. Ele estava usando de inteligência artificial para mudar o rosto dele. E aí era um homem, um idoso, né, já com mais de 60 anos, que usava da imagem da blogueira para conseguir chegar nessas meninas. Tinha confiança de que era a blogueira e acabava, né, mostrando tudo para esse cara. E aí, quando ele se mostrava, começava essa extorsão que você falou aí. E o que ele pedia não era dinheiro, era para ela mostrar mais. Por que eu tô trazendo essa coisa da novela? Porque eu acho que é exatamente isso que as mídias sociais, que é o que pode, né, acabar com tudo, mas também pode ajudar. Por quê? As mídias, o entretenimento, ele tá aí também para passar informação. Então, trazendo, como você falou, para o conhecimento de todo mundo, fica mais fácil. Porque uma coisa que me deixou muito agoniado quando eu tava assistindo a novela era a mãe da menina não fazia ideia do que a menina tava passando. E uma pessoa de uma geração que que não conhece esse tipo de coisa, que não faz ideia que uma pessoa pode mudar o rosto dela, né? Como é que vai tratar isso? Porque pra mim eu consigo entender que existe uma inteligência artificial, que existe chantagem. E aí, nessa abordagem da novela, veio o termo estupro virtual. Uhum. Que eu não conhecia e fiquei sabendo através da novela. Então, assim, eu acho que é esse o ponto que a minha geração pode estar muito mais protegida. Por quê? Porque a informação consegue chegar mais fácil a gente. E aí, eu acho que é muito importante a gente falar e abordar esses assuntos através do entretenimento, trazer em filme, em novela, na rádio, na TV, conversar sobre esses novos crimes. Por isso que o quadro Fala Delegada, desde o primeiro momento que a gente conversou, que você me falou da ideia dele, que eu comecei a assistir, eu fiquei, gente, é isso que a gente precisa. A gente precisa que esses crimes que são novos estejam sendo conversados. O Instagram pode ajudar nisso, o TikTok pode ajudar nisso. Eu sigo diversas contas no TikTok que são de dicas. Tem dicas sobre direito trabalhista, tem dicas sobre crimes não solucionados, que divulga, que faz divulgação. Tem o Linha Direta, que é um bom exemplo. A gente precisa usar das mídias ao nosso favor, não só elas serem o perigo. Esse crime, ele não precisa necessariamente, não acontece só para exigir o dinheiro, mas existe muito também essa extorsão, né, que termina acontecendo através do mundo virtual. Tem casos de pessoas que pagam 50 mil, 20 mil, que desfazem de seus bens, desfazem de casa, desfazem de automóvel, sempre com esse objetivo para não ter essas imagens, né, divulgadas. Existe uma pesquisa, inclusive, da SaferNet, que 1 em cada 3 mulheres, de fato, ela fala sobre isso. E acontece que 45% dos casos, os chantagistas, os criminosos, eles terminam, de fato, muitas vezes, expondo esses conteúdos. Sim. Ou seja, você às vezes paga alguma coisa e no final que aquilo termina sendo divulgado também. Então, falando sobre isso, tirando também esse tabu que envolve esse assunto, isso também é uma forma de ajudar a comunidade, né? Uma coisa que as mulheres carregam muito quando são vítimas, porque as mulheres são a grande maioria das vítimas desse tipo de crime, é aquele sentimento de culpa, de que achar que a culpa é dela. Isso faz com que muitas não denunciem. Mas a denúncia é uma forma ali de você estancar aquele problema. Vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ser um processo complicado que muitas vezes, quando você denuncia, você precisa
colocar aquele conteúdo para alguém ver, né? Precisa que aquilo seja revisto, mas aquilo tem um fim. E quando você não denuncia, você fica refém desse processo por até anos, né? Tem casos que até anos. Então, outra coisa que é importante aqui, se alguém que está nos ouvindo agora nesse momento tiver sido vítima, tiver se percebendo nessa situação de estar recebendo algum tipo de ameaça por conta desse tipo de conteúdo, seja ou para fazer alguma coisa, como às vezes ou tirar novas fotos, ou para às vezes se sujeitar a se manter num relacionamento, ou mesmo para pagar algum valor a respeito disso, que realmente trabalhe a sua mente no sentido de conversar com pessoas para que você se encoraje a denunciar. Sim. E aí, delegada, para denunciar esses crimes, como é que a gente faz? É muito importante o registro de todo esse conteúdo, de todo esse material. É importante que antes de você... Por exemplo, se você tiver tido alguma coisa exposta, é importante que você tenha todo esse conteúdo, esse registro, né? Seja através dos prints das conversas, que você faça as gravações, que você tenha isso guardado como prova, porque isso vai ajudar muito nessa investigação como prova. E que você procure a delegacia para denunciar, procure ter uma rede de apoio que possa lhe apoiar nesse sentido, para enfrentar esse processo. Sim. Porque viver refém disso é algo assim muito, muito, muito doloroso. E a gente precisa, enquanto conhecendo também alguém que esteja passando por isso, prestar esse apoio. Porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a pessoa, as outras pessoas vão tendo conhecimento daquilo e vão revitimizando aquela vítima, né? Sim. Porque eu recebo... Por exemplo, no caso de quem recebe esse tipo de conteúdo, você precisa saber que você tem que ter a responsabilidade. Então, você precisa ter essa consciência também, que aquela pessoa ali, ela tá sendo vítima do crime e você não pode estar o tempo todo ali revitimizando. Flávia, tudo bem? Sou tia Gleide do 18 do Forte. Primeiramente, eu quero parabenizá-la pelo programa maravilhoso, que com certeza está ajudando muitas mulheres. E a minha pergunta é o seguinte: eu gostaria de saber se uma mulher ela for assediada num ambiente de trabalho pelo seu patrão ou mesmo pelo um colega do trabalho, e ela não ter como tirar uma foto ou mesmo fazer um vídeo, se mesmo assim ela pode denunciá-lo. E mais uma vez eu quero parabenizá-la, viu, pelo programa maravilhoso. Uma boa noite para vocês. Vamos lá. Oi, tia Gleide. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para ela. Aproveitando aí, o que ela falou é a respeito do assédio sexual no ambiente de trabalho, né? As pessoas vêm confundindo muito a questão do assédio sexual com a importunação sexual. O nome faz que o leigo muitas vezes ache que tudo é a mesma coisa. Mas não é. O crime de assédio sexual, ele é justamente voltado para essas situações em que a vítima, ela é constrangida ali, a prática de algum comportamento, né, de cunho, que satisfaça de alguma forma algum desejo ali, mas envolve o quê? Essa relação de superioridade, de ascendência por conta do trabalho ali. Pode acontecer, por exemplo, em casos como estagiário com professor, os casos em que o patrão muitas vezes exige ali sair para jantar com a funcionária sob ameaça, e aí ela faz aquela ameaça para que ela pode ali perder o emprego caso não cumpra ali com aquele, né, com aquela vontade dele. E isso é crime, isso não pode acontecer. E fica difícil se você não consegue nenhum meio de prova, né? Não consegue nenhuma fotografia ou nenhuma conversa. Eu sugiro que a pessoa, ela tente ali, de fato, capturar de alguma forma alguma mensagem, alguma foto, algum vídeo, para que ela consiga provar que aquilo está acontecendo, porque, de fato, vai ficar aquela coisa da palavra de um contra o outro. E isso precisa também ter uma certa prova para que haja no futuro uma condenação a respeito disso. Senão, o que vai haver vai ser uma denúncia que vai ser vazia e fatalmente não haverá no futuro uma condenação, nenhum tipo de reprimenda por falta aí de provas e tal.
Então, é importante, sim. É importante, se a pessoa estiver passando por esse tipo de situação, esse tipo de constrangimento no ambiente de trabalho, que ela vá ali guardando todos os indícios, todas as provas que ela tiver desse tipo de constrangimento, desse tipo de assédio, para que isso seja levado à justiça. Um beijo para você, tia Cleide. Eu me recordei do tema que aconteceu agora justamente no Linha Direta, que ele se iniciou todo na internet, que foi o tema a respeito do linchamento daquela mulher, Fabiane de Jesus, que ela foi confundida com uma falsa sequestradora de crianças. Sim. E terminou sofrendo um linchamento coletivo e chegou a morrer. O programa, ele foi passado na última quinta-feira. Eu assisti, foi realmente assim, emocionante o programa, porque eles trouxeram no conteúdo os depoimentos da filha dela, que na época tinha 13 anos, hoje a filha dela já tem 20 e poucos anos. E mostrando ali o desenlace, né, de todo daquele imbróglio ali por conta de uma notícia falsa que veio na internet, que foi alimentada. Claro que quem foi alimentando aquilo ali não imaginava, né, no primeiro momento, que aquilo poderia acontecer. Mas hoje em dia, com esses casos, a gente já está numa fase, digamos assim, da sociedade, que pelas coisas que já foram acontecendo, a gente sabe o potencial do que pode vir a acontecer quando você joga na internet. Sim. Hoje eu tenho me preocupado bastante, porque a gente acostumou agora em Sergipe, cada bairro, né, tem um canal ali que divulga aquelas ocorrências. No primeiro momento, elas chegam ali. É muito importante. Título ali informativo, aquela informação, ela chega rapidamente. Mas nem todos os meios, eles usam das cautelas para saber, de fato, se aquela informação, se aquilo é real. E existe o risco, às vezes, até de alguém ser confundido com um bandido por conta dessa informação que viraliza, né? Né, Breno? E tem, na mesma novela, tem a personagem principal era inspirada em Fábia, né? Fabiana, a que foi confundida com a sequestradora. Qual é o nome dela? É Fabiane de Jesus. A personagem principal foi a protagonista, que era feita por Lucy Alves, eu tô tentando lembrar o nome da Brisa. Foi baseada. Foi feita uma fake news, onde ela foi trocado o rosto dela com o deepfake, também inteligência artificial. Trocaram o rosto dela com o de uma sequestradora e jogaram na internet, jogaram no Instagram. E aí ela morava no interior do Maranhão, e aí ela vai pra capital de São Luís, onde tá viralizando aquela postagem com o rosto dela, roubando um bebê. E aí ela é linchada, quase até a morte, mas na novela ela não chega a morrer. E aí ela fica foragida da polícia, porque ela é confundida com a sequestradora. A novela começa assim, a protagonista. Então, mais uma vez, a gente vê, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa que essas pautas, essas coisas que são novidade, porque isso é uma novidade. Esse compartilhamento em massa hoje é uma coisa que a gente não estava acostumado. Antes, a gente, para uma pauta chegar no jornal, para chegar no coisa, existia um estudo, existia todo um processo e tal. Hoje em dia não. Mandou no WhatsApp um portal de notícia do bairro, que tá no Instagram, divulgou, o outro já pega, já divulga também, já divulga. Quando vê, a notícia é dita como verdadeira e tá todo mundo falando. E é por isso que eu acho que é muito importante a gente tá com essas pautas dentro do entretenimento, dentro das mídias. Eu chamo isso de fazer o assunto pro interdisciplinar. A gente tá falando o tempo inteiro sobre essas coisas. É em novela, é no Linha Direta, é nos programas de auditório, é realmente trazer nessas pautas para a comunicação em massa, porque se a parte ruim está acontecendo na comunicação em massa, a explicação e a ajuda, essa cautela tem que vir também na comunicação em massa. É verdade. Aproveitando, que agora me recordei aqui, caso alguém tenha esse tipo de conteúdo, né, por exemplo, divulgado em alguma plataforma, as pessoas precisam ali ter, antes primeiro, gravar tudo, né, para você ter a prova de que aquilo aconteceu. Sim.
Mas lá mesmo, nessas plataformas, existe uma forma da pessoa ir lá e denunciar para que aquele conteúdo seja retirado. E isso acontece, e isso é muito mais rápido. Antigamente, esses conteúdos, eles permaneciam por muito mais tempo. Mas hoje, com essa facilidade, com essa parceria também da própria plataforma para que isso não se divulgue, a própria pessoa pode denunciar. E é importante isso, para que isso não, digamos assim, tenha o menor tempo possível público, né? Se torne público em menor espaço de tempo. Quero deixar, assim, como mensagem, principalmente para as mulheres ou pessoas que possam vir a ser vítima desse tipo de crime, é que a culpa não é sua. Né? Para que a pessoa entenda e ela perceba, compreenda que ela está sendo vítima de um crime. E com isso ela consiga ali sair desse ciclo, denunciando e trilhando o caminho para romper esse ciclo de chantagens e de ameaças. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes aqui do I9 Notícias, né? Depois do programa passado, houveram várias pessoas vindo tirar algumas dúvidas, foi muito interessante lá no meu perfil do Instagram, então gostaria de, mais uma vez, divulgar. Eu tô no Instagram, Breno Monteiro FM, eu sou comunicólogo publicitário, e eu tô aqui para tentar esclarecer ao máximo todas as dúvidas, não só da minha geração, mas principalmente das que não estão acostumadas com tanta novidade, né? Então é isso, muito obrigado, boa tarde. No mais, gostaria de agradecer a audiência, toda a audiência, convidar a todos para na próxima terça-feira estar aqui novamente conosco, agradecer a presença de todos aqui e um beijão para todos.